Quartenaglia Quarteto de Violões tem sido aclamado como um dos mais importantes quartetos de violões da atualidade, tanto pelo alto nível de seu trabalho camerístico, como por sua importante contribuição para a ampliação do repertório. Em 28 anos de atuação, o grupo vem estabelecendo um cânone de obras originais e arranjos audaciosos, o que inclui a colaboração com grandes compositores. Com discografia extensa, grandes prêmios e apresentações em diversos países, os músicos do Quartenaglia utilizam 3 violões de 6 cordas e um violão de 7 cordas, especialmente construídos pelo luthier brasileiro Sérgio Abreu. No programa gravado para a mostra, eles trazem obras que marcaram o trabalho do quarteto durante todos esses anos. Com este conteúdo, nós estamos encerrando a 9ª Mostra de Música de Câmara Digital, mas a gente não fica por aqui. A nossa jornada virtual continua. Em breve estaremos neste espaço com muitas novidades. Neste ano, com a pandemia de Covid, o Quartenaglia completou 28 anos de atuação musical ininterrupta. Para celebrar essa ocasião, nós, em nosso primeiro concerto presencial, ainda tomando todos os cuidados e protocolos necessários, nós decidimos fazer um programa que ressalta alguns dos pontos culminantes da história do nosso trabalho ao longo desse tempo. Nós começamos com Renascença Inglesa, Sweet Music e Masque, 2 peças do compositor e militar escocês Tobias Hume, publicadas em 1607, mesmo ano em que Shakespeare, lá em Londres, fazia a estreia de Antônio e Cleópatra, e ao mesmo tempo que Cláudio Monteverdi, na cidade de Mântua, fazia a primeira apresentação da ópera Orfeu. Essas peças de Tobias Hume foram escritas para um instrumento chamado lira-viola. Eles são da família das violas da gamba, portanto, um instrumento de arco, mas em pequeno tamanho e com sonoridade bastante grave. E a adaptação para quarteto de violões foi feita por Gilbert Biberian. O Quartenaglia registrou essas peças em seu segundo CD, o CD que teve uma premiação em 1996, o CD Antique.
Na sequência, vamos pular alguns séculos. A partir de Beethoven, a música passa a ganhar cada vez mais personalidade, os compositores passam a incorporar de uma maneira muito original e pessoal os ingredientes que vão resultar no romantismo, no impressionismo e no nacionalismo. Todos esses elementos estão presentes na obra do compositor espanhol do século XX, Federico Moreno Torroba, autor de um dos primeiros ciclos originalmente escritos para quarteto de violões, o ciclo Estampas, dedicado ao quarteto de violões formado pela família Los Romeros, do qual faz parte o grande virtuoso Pepe Romero, para quem o Quaternália já teve ocasião de tocar essas peças. São 8 peças que foram gravadas em sua íntegra pelo Quaternália no CD Estampas, de mesmo nome, lançado em 2010, gravado nos Estados Unidos e tendo produção do luthier e violonista Sérgio Abreu, que é também o construtor dos 4 violões que o quarteto utiliza. Na apresentação de hoje, faremos apenas os 4 primeiros movimentos das estampas, Bailando un Fandango Charro, Remanso, La Ciega e Fiesta en el Pueblo.
Desde o início de sua trajetória, o Quaternália tem encomendado obras dedicadas ao nosso quarteto por importantes compositores brasileiros e internacionais, de Léo Brauer, grande compositor cubano, a Almeida Prado, um dos mais importantes compositores brasileiros da geração pós-Villa-Lobos. Até aqui, nós tivemos a oportunidade de gravar em CDs 27 novas composições para quarteto de violões. No concerto de hoje, nós escolhemos 3 compositores parceiros brasileiros: Egberto Gismonti, Christian Dosa e Paulo Bellinati.
Um Anjo foi escrita pelo grande compositor, pianista e violonista brasileiro Egberto Gismonti como parte da trilha sonora do filme Quarup, de Rui Guerra, baseado no romance de Antônio Calado. Logo em seguida, faremos de Christian Dosa sobre um tema de Gismonti, em que o compositor, que é membro do próprio quarteto, homenageia Gismonti a partir de seu tema Sete Anéis. É um grande prazer para o Quaternália contar com um compositor como o Christian entre nós. E após a gravação dessa peça no CD Xangô de 2015, ela passou a ser uma das mais apreciadas nas turnês do Quaternália no Brasil e no exterior.
Em 2020, celebra-se também os 70 anos de idade do grande compositor e violonista Paulo Bellinati, e nem a pandemia impediu que ele fosse homenageado por músicos e admiradores do Brasil e do exterior. Para a apresentação de hoje, nós escolhemos 2 temas de Paulo Bellinati, entre os 6 que o Quaternália já gravou, dedicados ao nosso quarteto por esse grande nome da música brasileira e do violão brasileiro. O primeiro é Carlos Dance, de 2006, que utiliza o ritmo do jequibal, uma bossa nova em compasso de 5 tempos, criada em São Paulo pelos músicos Mário Albanese e Ciro Pereira, e que foi gravada por nós no CD Jequibal, de mesmo nome, lançado em 2012. Há pouco falamos que Beethoven introduziu às formas clássicas uma assinatura pessoal que renovou formas como tema e variação, como sonata e como rondó, que é utilizado aqui por Paulo Bellinati na última música desse programa. Beethoven fazia os seus rondós geralmente no movimento final de suas sonatas e também dos seus concertos para piano, para violino e orquestra. O rondó é uma forma que utiliza sempre um refrão que volta, mas no caso de Beethoven e também de Paulo Bellinati, sempre de uma forma variada. A Furiosa utiliza também o ritmo do machixe, que estava na moda no Rio de Janeiro nas últimas décadas do século XIX. Essa composição se tornou uma das favoritas do nosso público e nós utilizamos para encerrar a turnê que o Quaternália fez aos Estados Unidos, ainda neste ano, antes da pandemia. A turnê pelos Estados Unidos, que durou 1 mês e que começou em Los Angeles em fevereiro e terminou em Nova York no mês de março desse ano.